Shalom, amados. Continuamos com a leitura do livro A Quarta Dimensão. Agora, capítulo 5, segunda parte. Continuação do passo 2. Pensar em termos de milagres. Certo dia, entretanto, surgiu um problema com respeito ao terreno no qual pretendíamos construir a igreja. O governo coreano estava desenvolvendo um terreno chamado Ilha Ioido. Esta propriedade seria modelada à maneira da ilha de Manhattan, em Nova York. Nesse terreno, estavam construindo edifícios do governo e somente permitiriam ali uma igreja. Todas as igrejas da Coreia fizeram pedido de construção. Presbiterianos, metodistas, batistas, católicos, budistas e confucionistas. Todos esses pedidos foram examinados e entregues ao Congresso para a decisão final. Eu também fiz um pedido. O encarregado olhou-me e disse: "A que denominação pertence o senhor?" "Assembleias de Deus", respondi. "O senhor quer dizer aquela igreja onde gritam louvores a Deus de uma maneira alta e barulhenta? E oram pelos doentes e falam em línguas estranhas?" "Exatamente", respondi. Ele sacudiu a cabeça. "O senhor sabe que esta igreja vai ficar bem em frente do edifício do Congresso. Esta igreja tem que ter aparência digna e a sua não tem. Não podemos aceitar sua inscrição." Fiquei alegre no coração, contudo, pois isto me daria a desculpa para não construir a igreja. Voltei ao Senhor em oração. "Senhor, tu ouviste o que ele disse, não ouviste? Não temos dignidade suficiente para construir aqui." Você pode levar ao Senhor toda a desculpa que puder arranjar, mas o Espírito Santo sempre tem a resposta. O Espírito Santo, então, respondeu dizendo: "Quando foi que lhe disse que pedisse permissão para a construção?" "Então não tenho de fazer a inscrição?" perguntei. "Meu filho", respondeu ele, "você não deve seguir o caminho em que agora trilha. Deve andar em direção oposta, no caminho da oração e da fé." Sendo assim, comecei a jejuar e a orar. Então, em meu coração, a sabedoria do Espírito Santo disse: "Vá e descubra quem está a cargo do projeto de desenvolvimento dessa ilha." Fui e logo descobri que o vice-prefeito estava a cargo do desenvolvimento daquela área total. Comecei a indagar de sua vida pessoal e familiar. Descobri que a mãe dele era membro da igreja presbiteriana. Portanto, fui visitá-la. Orei com ela e ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, começou a assistir à minha igreja. Na Coreia, a sogra tem muito poder e autoridade sobre a nora. Disse a esta senhora que trouxesse a nora para sua igreja, dizendo-lhe: "Sua nora tem de ser salva." Assim, ela orou e eu também orei. Ela trouxe a mulher do filho para a igreja. Depois de ouvir o sermão, entregou o coração a Cristo e foi cheia com o Espírito Santo. Então, comecei a trabalhar por intermédio delas, pensando comigo mesmo: se consegui a esposa, sei que conseguirei o marido. Por isso, lhe dei a instrução: "Você tem de trazer seu marido para a igreja." "Mas ele é ocupado demais", respondeu ela.
Você não quer que ele vá para o inferno, não é mesmo? Perguntei com severidade. Portanto, traga-o para a igreja. Quando, afinal, ela o trouxe à igreja, preguei uma mensagem poderosa. Embora não olhasse diretamente para o rosto dele, estava, em verdade, pregando para ele. E, miraculosamente, ele entregou o coração para o Senhor. No domingo seguinte, ele entrou em meu escritório. Pastor, o senhor sabe que estou encarregado do desenvolvimento da ilha Yodo. Estamos dando permissão para que uma igreja coreana construa seu templo ali. Gostaria que levássemos nossa igreja para lá. Eu queria gritar, mas o Espírito Santo não me permitiu. Às vezes, o Espírito Santo opera de modo muito misterioso. O Espírito Santo deu-me a impressão de que eu devia dizer não. Mas argumentei. Não dei o duro para isso. E, embora meu coração clamasse para dizer sim, respondi: Não, senhor vice-prefeito. Para levar esta igreja, seria preciso uma soma exagerada de dinheiro e teríamos de comprar pelo menos 3 ou 4 acres de terra. Isso ocuparia mais de 5 milhões de dólares. Acho impossível. Para piorar as coisas, nossa igreja é considerada uma igreja pentecostal não digna, e eles nem mesmo aceitariam minha inscrição. Ele sorriu e disse: Acho que tem um jeito. Ore durante uma semana e depois voltarei. Dê-me a resposta depois de uma semana, para que eu me desincumba do assunto rapidamente. Orei durante uma semana e na semana seguinte ele voltou a meu escritório. Pastor, se o senhor tomar a decisão de levar a igreja para lá, farei todos os arranjos para que tenhamos o melhor local. Também cuidarei de todos os papéis e as despesas ficarão por conta de meu escritório. Enviarei meu representante ao Congresso a fim de conseguir todos os acordos necessários e farei todo o trabalho burocrático. Farei tudo pelo senhor. Garanto-lhe que conseguirá o terreno. Mais que isso, farei todos os arranjos para que a igreja compre o terreno a crédito. Então, o Espírito Santo disse-me ao coração: grite. Senhor vice-prefeito, disse eu, aceito. Deus impediu-me de dizer sim por uma semana. E como resultado, não somente conseguimos o terreno de um modo miraculoso, mas também não tivemos de preparar toda aquela papelada. Então, fui assinar o contrato com uma construtora. Logo depois, lançaram os alicerces e começaram a construção da igreja e do complexo de apartamentos. Esse vice-prefeito agora é um dos anciãos de minha igreja. De maneira similar, sua fé poderá ser testada. Se você tem um projeto pequeno, será testada de um modo pequeno. Se tiver um projeto grande, será testada de uma maneira grande. Jamais pense que sua fé sempre irá por jardins de rosas. Você passará por turbulência, mediante a qual Deus prova sua fé. Até este ponto da construção da igreja, eu ainda pertencia à escola de André. E com grande fé orava por cada problema que ia surgindo. Mas então o dólar foi desvalorizado e o construtor rescindiu o contrato dizendo que precisava aumentar o preço da construção do prédio da igreja. Chegou a crise do petróleo e todos os bancos fecharam as portas para mim. Meu povo começou a perder os empregos e o orçamento da igreja mal dava para pagar os juros dos empréstimos. Não somente não podia pagar os que trabalhavam na igreja, mas eu também não recebia meu salário.
Então, a companhia tentou processar-me, porque eu não podia pagar o aumento necessário. E as contas começaram a chegar uma após a outra. Conta de luz, conta de esgoto, conta de construção. Contas empilhavam-se sobre minha escrivaninha, mas eu não tinha o dinheiro com que pagá-las. Não tinha dinheiro nem para contratar um advogado. Os construtores começaram a desistir porque não podia pagar-lhes o salário. Ninguém quer ficar num barco que se afunda, e eu me afundava rapidamente. Uma vez que tínhamos vendido nossa casa e não tínhamos para onde ir, levei minha família para um apartamento inacabado no 7º andar do complexo de apartamentos da igreja. Não tínhamos água encanada, nem aquecimento, e estava fazendo muito frio. Todas as noites eu ia para o apartamento vazio e todas as noites tremíamos de frio. Não tínhamos alimento e tudo parecia tão escuro. Estava chegando ao fundo, logo me tornando um discípulo de Filipe. Disse a mim mesmo: sim, cometi um erro. Eu nunca devia ter acreditado em Deus dessa maneira. Devia ter pensado com o padrão tradicional. Eu não devia ter começado a andar sobre as águas. A coisa toda a respeito da fé é falsa. Todas as vozes que ouvi em minha vida de oração devem ter sido vozes da própria consciência e não do Espírito Santo. Sim, cometi um erro. Comecei a ter comiseração de mim mesmo. As pessoas começavam a deixar-me em igreja. Todos os relatórios eram negativos. Minha família até mesmo começou a ter dúvidas a meu respeito. Tudo parecia impossível. Eu estava cansado e com fome. É isso aí, disse eu. É o fim. Esta é a assim chamada vida de fé. Vou pôr fim à minha vida. Vou matar-me, continuei. Vou morrer, mas não desejo ir para o inferno. Tenho trabalhado para ti, Senhor, todos estes anos, e pelo menos devia receber alguma coisa em troca. Se o inferno for pior do que isto, por que devo ir para lá? Não posso viver num mundo como este. Vou suicidar-me, mas por favor, Deus, aceita minha alma e envia-me para o céu. O impacto da oração foi mais poderoso do que eu pensava. E enquanto orava, ouvi uma voz que dizia: você é um covarde. Deseja matar a si mesmo e tornar-se objeto de escárnio para meu povo. Você vai permanecer covarde? Ou você é um homem de fé? Sim, admiti, sou covarde. Novamente a voz falou: não somente você irá para o inferno, mas também levará consigo muitos de seus membros que confiam em você. Você tomou dinheiro emprestado de alguns dos anciãos e de alguns membros. Lembre-se dos milhares de dólares que tomou emprestado das preciosas irmãs da igreja. Todos eles confiaram em você. Agora você quer se matar, cometer suicídio. Você causará uma reação em cadeia. Por causa de sua covardia, muitos perderão a fé. Terão lares desfeitos e alguns também cometerão suicídio. Que repercussão você fará sentir no mundo cristão? Estas palavras derramaram-se em meu coração. Caí de joelhos chorando. Ó Deus, então o que posso fazer? Por que não me deixas morrer? Deus respondeu: você não pode morrer, pois precisa perseverar.
Precisa ver todas as dívidas pagas. Todas as dívidas do povo devem ser saldadas. Levantei-me, deixei o 7º andar e fui para o meu escritório. Ajoelhei-me, clamando e chorando. As novas de minha condição desesperada começaram a espalhar-se por entre o povo. Subitamente experimentaram o reavivamento da fé, inclusive os que tinham saído da igreja. Salvemos nosso pastor, clamaram. Salvemos o homem de Deus. Assim, teve início um grande movimento chamado Salvemos nosso pastor. Era um inverno muito frio e não tínhamos aquecimento. Mas as pessoas começaram a lotar, aos milhares, o primeiro andar da igreja inacabada. Milhares também oravam e jejuavam muitos dias em seguida. Clamavam e oravam: salvem o homem de Deus, salvemos nosso pastor. Deus, então, começou a mover-se. As senhoras cortavam seus longos cabelos, traziam-no ao altar a fim de fazer perucas que podiam ser vendidas. Certo dia, em uma cena especialmente comovedora, uma senhora de 80 anos de idade, que não tinha filhos, nenhum sustento, mal podendo viver com a ajuda do governo, veio à plataforma chorando e tremendo. Ela trazia uma velha tigela de arroz, 2 palitos e uma colher. Em pé, chorando, disse: Pastor, quero vê-lo sair desta situação. Quero vê-lo receber ajuda, pois seu ministério foi uma bênção tão grande para mim por tantos anos. Quero fazer algo, mas não tenho dinheiro. Eis tudo o que tenho: esta velha tigela e estes 2 palitos e esta colher. Desejo dar tudo para o serviço do Senhor. Posso usar papelão como prato e posso comer com as mãos. Meu coração foi despedaçado. Senhora, disse eu, não posso aceitar essa oferta. É tudo o que a senhora tem. A senhora precisa desses utensílios a fim de tomar suas refeições. Não os posso aceitar. Ela começou a chorar, dizendo: será que Deus não aceitaria este presente de uma velha que está a morrer? Será que ele não aceitaria? Sei que isto não poderá ajudá-lo muito, mas desejo dar algo. Subitamente, um industrial levantou-se e disse: Pastor, quero comprar esses objetos. Ele pagou quase $30.000 pela tigela velha, 2 palitos e uma colher. Isto acendeu o fogo. As pessoas começaram a vender suas casas espaçosas e a mudar para apartamentos pequenos. Houve jovens casais que deram todo o salário de 1 ano para a igreja, decidindo a viver pela fé. Esse grande movimento deu resultados. Logo, o dinheiro começou a chegar e pude pagar os juros dos empréstimos. Os bancos começaram a abrir as portas para mim. O que é mais espantoso, em menos de 1 ano, tudo começou a se encaixar nos seus devidos lugares. Paguei todas as dívidas e ficamos livres até 1973. Não somente pude pagar o juro, mas também consegui os $5 milhões para terminar a construção da igreja e do complexo de apartamentos. E Deus novamente provou que a escola de André é melhor. Que pensar em termos de milagres é ter o pensamento que Deus deseja que tenhamos. Muita gente pensa que quando temos fé, tudo vai fluir facilmente
e encontraremos poucos problemas. Mas é importante lembrar que tal não acontece. Veja Abraão. Ele tinha fé, mas suportou tribulações por 25 anos. Jacó sofreu agruras por 20 anos. José por 13 e Moisés por 40. Os discípulos de Cristo passaram por tribulações e tentações toda a sua vida. Não se deixe desanimar depois de passar por algumas semanas de dificuldades ou alguns meses de tribulação. Não deixe cair as mãos em derrota, clamando: "Oh, onde está Deus?" Deus está sempre presente, sempre testando-o. Às vezes, Deus deseja fortalecer e fortificar-lhe a medula. E às vezes, enquanto está sendo fortalecido, quase que pode ouvir os ossos estalando. Mas se firmar-se na palavra de Deus e tiver fé, então Deus jamais o desapontará. A fim de ilustrar este ponto, contarei outra de minhas experiências. Certa vez, assinei um cheque de $50.000 com data adiantada. O cheque devia ser pago no dia 31 de dezembro. Comecei a buscar fundos de todas as fontes possíveis, mas não consegui nem um centavo. Se eu não depositasse esse dinheiro no banco na data certa, os jornais iam dizer que o pastor da maior igreja evangélica da Coreia havia passado um cheque sem fundos. Eram 12 horas do dia em que o dinheiro tinha de ser depositado, e eu orava. Oh Deus, gastei todo o meu dinheiro, mais do que eu tinha. Tomei dinheiro emprestado de muita gente. Pai, para onde irei? Não tenho lugar algum para onde ir. Continuei a orar. O relógio marcou 1 hora, 2, 3. Minha esposa perguntou: Querido, você ainda não conseguiu o dinheiro? Não, respondi. Você não sabe que o último avião sai de Seul às 4 horas? Essa é a sua oportunidade de fugir para os Estados Unidos. Não posso fazer isso. Não posso evitar minha responsabilidade, disse-lhe. Não posso fugir. Se o fizesse, mancharia o nome de Jesus Cristo. Prefiro enfrentar o que quer que aconteça aqui na Coreia a fugir do país. O banco fechava-se às 6 horas e já eram 5. Estava desesperado. Não podia ficar sentado nem de pé. Ficava a andar para cima e para baixo, como um leão enjaulado. Orei de novo. Ó Deus, por favor, venha ajudar-me. Subitamente, o Espírito Santo fez com que uma ideia fluísse através de minha mente. Eu devia ir ao presidente do banco e ousadamente pedir-lhe que me desse um cheque de $50.000. Pai, respondi, devo estar perdendo o juízo. Esquentei tanto a cabeça que devo ter sobrecarga demasiada. Não tenho nada para dar em garantia ou hipotecar. Não preenchi nenhum pedido de crédito. E tu queres que eu vá ao presidente do banco e peça um cheque de $50.000? Isso não faz sentido algum. Mas o Espírito Santo insistia. Sim, realizo as coisas que não pertencem à ordem natural percebida pelos homens. Vá e faça o que lhe digo. Chamei meu tesoureiro. Sr. Park, por favor, quer ir ao banco comigo? Vou pedir um cheque de $50.000 ao presidente. Ele olhou para mim e começou a rir.
O senhor realmente perdeu o juízo, não é? Hoje é o dia 31 de dezembro. São 5 horas e o senhor não tem encontro marcado com ele. E deve existir uma fila enorme esperando para vê-lo. Além disso, não temos capital algum, nenhuma avalista nem garantia de ninguém. Não preenchemos nenhum formulário. É loucura. Eu não vou com o senhor. Se o senhor deseja passar por bobo, que vá só. Eu não vou. Está bem, disse-lhe. Vou com a mente renovada. Você fica com sua mente tradicional. Entrei no carro e corri para o banco. O estacionamento estava lotado, mas consegui encontrar uma vaga e estacionei o carro. Entrei no banco. Humanamente falando, não tinha nenhuma oportunidade de falar com o presidente. O escritório da secretária dele estava cheio de gente. Querido Espírito Santo, disse eu, vim até aqui. Por favor, dá-me mais instruções. O Espírito Santo respondeu: ande corajosamente, seja audaz, haja como se fosse uma pessoa importante. Não preste atenção a ninguém mais, mas entre direto no escritório do presidente. De modo que me fiz de valente e caminhei com toda a resolução. A secretária me viu e disse: Senhor, aonde vai? Olhei diretamente em seus olhos sem dizer nada. Ela perguntou de novo: Quem é o senhor? Tem encontro marcado com o presidente? Qual é seu nome? De repente, tive uma inspiração. Venho da parte da mais alta autoridade, respondi. Eu queria dizer que vinha da parte de Deus, mas ela entendeu que eu vinha de parte do presidente da Coreia, porque na Coreia o presidente é chamado de a mais alta autoridade. Pensando que eu fosse um emissário especial do presidente, ela mudou de atitude. Tornou-se toda amabilidade e me disse: da parte da mais alta autoridade? Então pode entrar. Dirigindo-se às pessoas que estavam esperando, disse: deixem esse senhor passar. Ela mesmo levou-me à frente de todos os outros, até o escritório do presidente. Ao transpor a porta, orei de novo. Querido Espírito Santo, cheguei até aqui. Agora o que devo fazer? O Espírito do Senhor veio sobre mim, assim como tinha vindo sobre outros homens de fé, e senti-me forte e audaz. O Espírito continuava a repetir: você é um filho do rei, uma pessoa importante. Continue a agir como o grande personagem que é. Assim, entrei ousadamente, sentei-me no sofá e cruzei as pernas. O presidente do banco entrou, veio para mim com a mão estendida, perguntando sorridente: que tipo de negócios tem o senhor? Com que propósito veio? Será que o conheço? Não respondi a essas perguntas, mas disse: Senhor, vim aqui com um projeto tremendo e vou fazer-lhe um grande favor. Um favor? Perguntou ele, estranhando. Sim, se o senhor me fizer um pequeno favor, posso trazer-lhe 10.000 contas novas para o princípio do ano, disse-lhe. 10.000 contas novas? Exclamou ele. Apanhe o telefone e peça informações a meu respeito. Sou o Dr. Yong Cho, pastor da maior igreja evangélica da Coreia. Nossa igreja possui mais de 10.000 membros e tenho grande autoridade sobre todos esses cristãos. Posso fazer com que todos eles transfiram suas contas para o seu banco no ano que vem. Far-lhe-ei esse tremendo favor se o senhor me fizer um pequeno. Ele chamou a secretária e pediu que fizesse as averiguações necessárias. Quando todos os dados foram confirmados,
O presidente dirigiu-se a mim dizendo: Qual o favor que posso prestar-lhe? Dê-me um cheque de $50.000, disse-lhe. Não tenho tempo de preencher todos os papéis. Mas o senhor é um homem de negócios e eu estou no negócio do rei. Muitas vezes, o homem de negócios assume um grande compromisso sem nada, guiado somente por sua fé e confiança de que tudo sairá bem. Quando se trata de pequenos negócios, temos de usar assinaturas e papeladas. Mas quando se trata de grandes negócios, passamos por cima dessas coisinhas e confiamos que o negócio seja coroado de êxito. Se o senhor for um grande homem de negócio, e creio que o seja, então fará isso por mim. O presidente chamou o vice-presidente que disse: O senhor não pode fazer isso. Estará colocando o pescoço na guilhotina. Não são simplesmente $5.000, são 50.000. Ele não tem garantia nem avalista. O senhor não pode fazer isso. Se o senhor não fizer, interrompi. Então tenho outros lugares aonde ir. Eu podia fazer esse favor ao banco Cho-Heung. O homem assentou-se sacudindo a cabeça, então disse: Senhor, tenho um sentimento estranho. Nunca senti esse tipo de emoção antes. Confio no Senhor. Se não confiasse tanto no Senhor, jamais faria isso. Mas gosto de sua ousadia e de sua fé. Ao assinar este cheque, estarei colocando toda a minha carreira e vida em suas mãos. E esta será a primeira e última vez que o farei. Mas desta vez exporei meu pescoço. Traga-me um cheque de $50.000, disse ele ao vice-presidente. Confio em que o senhor cumprirá sua promessa, disse-me ele enquanto preenchia um cheque de $50.000 de sua conta pessoal. Ao sair do escritório com o cheque nas mãos, parecia que eu tinha 3 metros de altura. Uma vez mais, eu estava na escola de André. Depositei o dinheiro justamente às 6 horas enquanto o banco se fechava e me salvei. Muitas vezes, Deus espera até ao último instante. Uma vez que você renove sua mente e aprenda a andar com Deus, então deve persistir até ao último momento. Não se deixe apavorar. Renove sua vida de pensamento. Não fique restringido pelo pensar tradicional. Estude a palavra de Deus. Esse é o livro-texto com o qual você pode renovar a mente e enchê-la de pensamento positivo e aprender a pensar em termos de milagres. Número 3. Direcione sua mente para o sucesso de Deus. O terceiro passo para uma mente renovada é que ela seja orientada para o êxito. Você deve permear sua mente com a consciência da vitória e com uma abundância de consciência. Deus jamais falha, de modo que se você estiver recebendo os pensamentos de Deus, sempre terá êxito. Deus jamais perde uma guerra. Ele é o vencedor eterno. Você deve ter a consciência da vitória. Deus jamais tem falta de coisa alguma. Você deve ter a abundância da consciência. Esta conscientização é importante. Se você tiver a conscientização de inferioridade, pobreza, doença e fracasso, Deus nunca poderá operar. Deus é seu socorro, sua abundância, seu êxito. Deus é a sua vitória. Se 2 pessoas não estiverem de acordo, como poderão trabalhar juntas? Para andar e trabalhar com Deus, você deve
pois, enxertar os tipos de consciência de Deus à sua própria. Renove sua mente. Pense constantemente em termos de sucesso, vitória e abundância. Tendo renovado completamente seu processo de pensamento, então receberá a palavra rema de Deus. Ousadamente assimile a palavra de Deus em sua vida de pensamento. Por meio da oração, produza a fé. Por meio da fé, poderá andar com a cabeça erguida. Olhe somente para o Senhor. Embora possa não sentir nada, embora possa não tocar nada, embora seu futuro possa parecer escuro, ainda assim não tenha medo. Você está vivendo pelo conhecimento revelado. Está vivendo com novos pensamentos, pensamentos de Deus, pensamentos de sua palavra, a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus Jeová jamais muda. A palavra de Deus jamais cai ao solo sem cumprimento. Não podemos viver só de pão, mas pela palavra de Deus. Somos os filhos justificados de Deus e devemos viver pela fé. Em Jesus Cristo não há diferença de cor ou raça. Todos nós pertencemos a uma única raça, a raça de Jesus Cristo. Vivemos pelo seu pensar. Portanto, renove sua mente e reeduque sua vida de pensamento. Pense grande, tenha grandes objetivos. Você tem uma única vida para viver. Por isso, não se arraste no pó. Não viva com a consciência de fracassos. Sua vida é preciosa para o Senhor. Você deve alguma boa contribuição a este mundo. Jesus Cristo habita gloriosamente cada cristão. Portanto, você tem recursos inesgotáveis em seu íntimo. Cristo é tão poderoso hoje quanto o foi 2000 anos atrás. Você pode renovar seu pensamento enxertando os pensamentos de Jesus Cristo em seu coração. Pensando positivamente, pensando em termos de milagres, desenvolvendo uma orientação ao êxito, à vitória e a uma consciência de abundância. Isto dá-lhe o fundamento no qual ver a palavra de Deus em sua mente, renovando-o por completo. Então, você verá ocorrer grandes milagres. Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Chamo a isto de a lei do pensar e pedir. Muitas pessoas pensam que receberão pelo simples pedir. Deus dá resposta mediante sua vida de pensamento, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que você pensa? Você pensa pobreza? Você pensa doença? Pensa impossibilidade? Pensa negativamente? Pensa fracassos? Se orar dessa maneira, Deus não terá o canal pelo qual fluir. Qual é a sua vida de pensamento? Você renovou sua vida de pensamento? Deus está disposto a obrar abundantemente em sua vida, mas será por meio da renovação de seu pensamento. Você deve ler a Bíblia. Não ler a Bíblia por costume ou prescrição religiosa. Não ler a Bíblia procurando novas formas legalistas de viver. Não leia a Bíblia por tradição histórica. Leia para alimentar a sua mente e mudar por completo toda a ordem de seus pensamentos, para renovar totalmente sua vida de pensamento. Encha seu pensamento com a palavra de Deus. Então,
Deus poderá fluir livremente através de sua vida e fazer, por seu intermédio, grandes coisas para a sua glória.